termina aqui, no versículo 3, ele fala assim, oi? Está todo mundo ouvindo bem? Então tá bom. Ele fala aqui no versículo 3, feliz aqueles que escutam, aliás, feliz quem lê e aqueles que escutam a palavra dessa profecia e que guarda as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, é um livro para a gente ler e estudar em comunidade. Feliz quem lê, feliz quem escuta a palavra, e a palavra é de profecia. Então, aqui, ele vai dizer o seguinte, é Deus chegando até nós. É como se fosse uma corrente, né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E o João, né? E o anjo e nós. Estamos fazendo essa ligação. Então, um livro para ler em comunidade e revelar o projeto de Deus. Por que tem que revelar o projeto de Deus? Porque o projeto de Deus sempre esteve escondido. Porque os poderosos da terra nunca vai querer que o projeto de Deus seja revelado. Sabe por quê? Por isso que eles mataram Jesus. Porque o projeto de Deus é igualdade, é amor, é viver em comunidade, é o jeito da comunidade viver. E aqui o Apocalipse vai falar de tudo isso. Já o projeto de Deus é o projeto do Deus que está em nosso meio. Né? É o Êxodo 3, de 1 a 15. Né? Principalmente de 7 a 10. Nós vamos chegar até lá. Então, isso é a origem da revelação. Agora, sobre o conteúdo, o que deve ser revelado? Então, o que deve ser revelado aqui? Eu vou revelar o quê? Então, João esclarece que, no momento difícil, as comunidades estavam perdidas dentro do Império Romano. E essas comunidades que estão perdidas, elas estão com medo. É que nem no dia de hoje. Eu, que tenho muitos contatos, tem muita gente que anda por aí, eu vejo que tem gente aí que tem tanto medo da pandemia, que nem não consegue falar outra coisa mais. Pessoal, claro que nós temos que se cuidar, eu estou me cuidando, saio de máscara, lavo a mão, mas também não podemos deixar o medo nos paralisar. Porque se o medo paralisar, acabou. Então é isso que o João fala. E ele vai falar aqui agora na segunda parte, do versículo 4 ao 8, ele vai falar assim, olha, João escreve as 7 igrejas. Então, aqui é a segunda porta que ele está abrindo. Primeiro é da revelação, revelar o projeto de Deus. A segunda porta que ele está abrindo olha, João vai escrever as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E ele começa assim, olha, que vocês tenham a graça e a paz da parte daquele que era e que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, dele. Versículo 4. Quando ele fala assim, a graça e a paz, ele está dizendo para as comunidades. Vocês vão ter a paz, porque sabe quem trazia paz? Era o Império Romano. Só que o Império Romano trazia a paz com X. Já viu, Alice? É Pax. Pax. É P-A-X. Por que Pax? Era a paz através da matança, da violência. Quer dizer, ninguém podia reagir. É a mesma coisa na época do Salomão Davi. O império vivia em paz. Mas em paz desse jeito, que ninguém pode falar nada, ninguém pode falar do projeto de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte aqui, a paz, ela veio de Deus. E ela veio através dos 7 espíritos, que significa as 7 comunidades, iluminada pelo Espírito Santo. E esses 7 espíritos que ele fala aqui, não sei se vocês estão lembrados, lá em Isaías, no capítulo 11, de 2 a 3,
Até quando a gente vai falando aqui, se você puder anotar aí depois, para ler, porque o Apocalipse, ele puxa desde do Gênesis até chegar no Apocalipse. Né? E quando ele está falando aqui desses 7 espíritos, ele está falando dos 7 dons. Então, só você ler lá o capítulo 11 do Isaías, que ele vai falar assim, ó, são 7 manifestações do mesmo Espírito. Sabe quais são as 7 manifestações? São os 7 dons do Espírito Santo que a Igreja Católica sempre nos ensina. Vou falar aqui. Vocês têm marcado, o texto que eu mandei para vocês aí no Zap está lá. Mas vou falar para vocês lembrar. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor de Javé e piedade. Essa mesma imagem vai aparecer depois também no capítulo 4 e 5. Né? Lá a gente vai aprofundar um pouco melhor. Né? Bom, então esses são os 7 espíritos. 7 nós já conversamos um pouquinho, mas nunca é demais a gente lembrar que o número 7 vem do Sabá. Né, Alice? Lembra quando nós chegamos lá em Tiberíades, né? Era Sabá, estava tudo fechado lá em Israel. Por quê? O 7, ele é um número que não dá para dividir por nenhum, ou só pela unidade. Então, o pessoal de Israel colocou o 7 como o número da perfeição. Eu até tenho um texto escrito aqui, amanhã eu já coloco no Zap para vocês, mais profundo, sobre a questão do 7. E eu estive fazendo uma pesquisa aqui hoje, vou colocar aí para vocês também amanhã, vou colocar para vocês amanhã aí. Eu achei, quem sabe vocês podem até achar melhor, mais do que eu, mas eu achei aqui, Alice, Fred, 14 vezes a palavra 7 no livro do Apocalipse. E não sei se tem mais. O Carlos Mestre, eu perguntei para eles que não contou, não. Mas eu achei 14 vezes. Agora, 14 também é o número da perfeição. 21 também. Porque olha, 7 mais 7, 14. 21 e assim vai. Então, é a questão do 7. Agora, quando ele fala aqui que Jesus, ele vai falar aqui assim, esse Deus, aquele que era, Pai, Filho, Espírito Santo, é aquele Deus, viu, Fred? É aquele Deus que teve nós lá no passado. É o Deus Yahvé. É o Deus que está com nós agora, Jesus Cristo. É o Deus que vem, que é o Espírito Santo. Então, eles falavam, aquele que era, é o Deus Yahvé. Aquele que é Jesus. Aquele que vem, o Espírito Santo. E Jesus, ele fala aqui também, olha lá, 5 agora. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o chefe do rei da terra. E a ele que nos ama com o seu sangue nos libertou dos pecados. Vamos lembrar aqui. Jesus teve a coragem de testemunhar a sua fé. E por isso, então, ele foi assassinado. E quando nós começa a dizer, Jesus ensinava a partilhar o pão, Jesus cuidava do pobre, Jesus cuidava da viúva, Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo. Aí tem gente que não gosta. Dentro da nossa comunidade. Você quer ver o pessoal ficar coçando ali, se todo mundo está acompanhando. É quando ele começa a falar de pobre na comunidade. O pessoal começa a se mexer. Parece que não é bem assim. Porque que pobre que é esse? Aí começa a misturar. Não. Jesus teve coragem. E por isso ele foi para o martírio. Mas ele teve como resposta a ressurreição. E como ele fala aqui, ele é o primogênito dos mortos. Primogênito, pessoal, significa o primeiro filho, ou o filho mais velho. Então, a vitória de Jesus sobre a morte
vai acontecer com todos nós, que somos seus irmãos. Então, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Depois, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala, se me fala a memória agora, Alice, e irmãos estão acompanhando, me parece que é o versículo 20. Fala, Cristo foi o primeiro a ressuscitar, e depois vai todos nós. E quando ele fala aqui que Jesus é o príncipe do rei da terra, aí ele está dizendo, esses poderosos já era. Quer dizer, ele vai entrar aqui, chama isso aí contraposição. Quer dizer, se o império é poderoso, nós também temos Jesus que é poderoso também. Esse título que a propaganda dava ao imperador de Roma, os cristãos davam esse título a Jesus. Crer em Jesus era rebeldia contra o império. E hoje, só que entre nós, viu? Quando a gente começa a falar essas coisas, o pessoal chama nós de comunista ou de socialista. Não tem problema nenhum. Então é só ler os textos. Só ler os textos e procurar entender que realmente Jesus queria viver em comunhão. Aí, pessoal, para me ir encerrando aqui já, essa primeira parte, o Apocalipse 7, né, aqui, versículo 7, na realidade, Jesus, ele era, o pessoal queria esconder ele mais que podia no Império Romano. Tinha que esconder ele mais que podia, porque não é interessante o pessoal conhecer Jesus. Sabe que Jesus tem que conhecer? É o Jesus Rei, é o Jesus curandeiro, é o Jesus cheio de milagre, o Jesus amoroso. Você está com fome, você está sofrendo, você mora na favela, não tem problema. Jesus te ama e Jesus é muito bom. Esse Jesus. Mas quando você fala que Jesus partilhou o pão, Jesus criticou os latifúndios, Lucas 4, 18, 19. Ele criticou o latifúndio. Esse Jesus não serve para nós. Esse cara está falando besteira. Para com isso. Então, na realidade, quando as comunidades falam isso, e elas falam com muita força lá, versículo 7, ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que transpassaram. E todas as tribos do mundo se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Pessoal, eu queria lembrar com vocês aqui o livro do Atos dos Apóstolos, que, Fred, se você puder marcar aí, é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 até o 47. É uma maravilha para nós entender o projeto de Jesus. Vou só falar do 36. 2:36, Atos. Ele fala assim, Pedro, no dia de Pentecoste, aquela multidão, e ele em Jerusalém, Pedro é corajoso, hein? Em Jerusalém, ele falou assim, aquele Jesus que vocês mataram, Jesus fez dele Cristo e Senhor. Quando ele falou assim, aquele Jesus que vocês mataram, ele está dizendo assim, uma denúncia, vocês mataram o autor da vida. Mas quando ele fala assim, Deus fez dele Cristo Senhor, quer dizer, Deus o ressuscitou. E agora vem o anúncio. Primeira denúncia, vocês mataram, mas Deus está vivo e ele vai perdoar vocês. Aí no versículo 37, o pessoal fica perplexo e pergunta para Pedro, o que nós podemos fazer para nos salvar? Pedro fala, mude de vida e batiza, e se batiza. Aí desenvolve todo o texto. Pessoal, aqui que está a chave, então, Cristo e Senhor. Significa o começo do cristianismo, o começo da cristologia, que a gente aprende no curso de teologia. Não é isso mesmo? Né? Aprende lá. Não é, Eduardo? O Eduardo é o Japão, ele está firme aí, né, Eduardo? O Eduardo, eu aprendi bastante com ele, um japonês que era
trabalhava com nós aqui no curso de teologia, ele me ensinou tanta coisa boa. Ô, Eduardo, parabéns, você está aí com nós. Bom, para terminar, alfa e ômega, né? O primeiro e o último significa o quê? Para nós, no português, é o A e o Z. É o primeiro e o último. Maravilha? Vamos agora para o capítulo 19 a 20. Agora nós vamos ler o texto. Nós vamos ler e aí alguém lê para nós, abre o microfone, pede licença para o nosso coordenador, o Fred, que nos ajuda tanto. Eu aprendi a gostar dele. Diz que um homem não ama o outro, eu estou amando ele, viu? Ô, Eduardo, eu amo você também, tá? Fala que o homem pode amar o outro, mas eu estou amando. É o amor filo. O amor tem várias significações, né? Primeiro de tudo é o amor ágape, depois o amor filo. É isso? Então, assim a gente vai. E depois tem o amor eros, e tem o amor pornô. 4 distinções do amor que nós temos no grego. Depois eu explico para vocês também isso aí, tá? Mas é o amor filo. Amar os irmãos e as irmãs. É possível? É. Vamos ler o texto. Então, quem vai ler para nós? João, ou melhor, Apocalipse 1, de 9 a 20. Posso ler? Por favor. Apocalipse 1, de 9 a 20. Por favor. João... Oi? Isso mesmo? Por favor. Eu, João, vosso irmão e companheiro na provação, no reino e na constância em Jesus, achava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado em êxtase e ouvi, através de mim, uma voz brilhante como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver aquele que falava comigo, e ao virar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros estava alguém como um filho de homem, vestido com uma longa túnica, cingida à altura do peito, com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos, como lã branca, como neve. Seus olhos, como chama ardente. Seus pés, semelhantes ao bronze purificado na fornalha. Sua voz, como o ruído de grandes águas. Na mão direita, tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol brilhante em todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da mansão dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, as que estão acontecendo e as que vão acontecer depois. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pronto? Só isso, né? Tá bom. Marani. Isso. Essa menina Marani dá um trabalho. Sabe por quê? Por quê? O aluno e a aluna, quanto mais bom mais trabalho dá. É isso que a gente precisa. Quanto mais o quê? Não entendi, professor. Oi? Quanto mais o quê? Quanto mais dá trabalho, é porque a aluna é ótima. Ótimo. Porque quanto mais dá trabalho, é porque quer aprender. Aí é bom para nós aprender também. Parabéns, viu? Você e todo o pessoal que estão participando aí. Eu agradeço. Eu que agradeço vocês aí. Então vamos até 8h20 por aí, já é 8 horas e 2 minutos. Vamos lá. Vamos aprofundar essa primeira parte. Então aqui nós estamos abrindo já
a terceira porta. A primeira porta é o conteúdo. A segunda porta é a saudação às comunidades. E agora, a terceira porta, que nós estamos abrindo, vai ser a visão inaugural de Jesus. Aqui que ele vai ver Jesus agora. Primeiro ele fala assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação e na realeza e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Pessoal, Calice, nós passamos lá perto da ilha de Pátimos, né? Só que nós não vimos, né, Alice? Né? Nós não vimos lá a ilha de Pátimos, nós estávamos no avião. Mas eu vou localizar ela aqui para vocês, vou mostrar ela para vocês. Ah, já aqui, achei. Mas eu não sei colocar, dá para colocar aqui, ó, lá. Acho que dá para ver. Aqui, ó, bem pequenininho, aqui, ó. É o mar Mediterrâneo. Acho que dá para ver aí, né? Mar Mediterrâneo. E aqui, ó. Então, ó, Jerusalém está aqui, né? Está aqui. Então, aqui, ó. E as 7 comunidades está aqui, ó. Na Bíblia Pastoral, aí você pode ir na última, a nova pastoral, na última página tem. Então, a ilha de Pátimos fica aqui, então, no mar Mediterrâneo. É o mar que nós vimos lá, nós fomos lá, né, Alice? Nós fomos lá na Cesareia, né? E lá nós almoçamos na Cesareia. Na verdade, né, fomos felizes naquela viagem, hein? Puxa vida, que legal. Bom, e esse João, ele não fala que ele é bispo, ele não fala que ele é padre, ele não fala que ele é doutor, ele não fala que ele é teólogo. Ele fala que ele é companheiro. Eu gosto dessa palavra companheiro, tá? A palavra companheiro e a companheira significa aquele e aquela que come o pão junto. Partilha, come o pão junto. Foi o que Jesus fez conosco, né? Então, pessoal, João aparece 4 vezes no livro do Apocalipse. Ele aparece no capítulo 1 aqui, versículo 1, no versículo 4, e aparece aqui agora no versículo 9, e aparece no finalzinho, no capítulo 22, versículo 8. Que João que é esse? Vamos aprender um pouquinho. Esse João, a gente não tem muita certeza que João que é. Mas vamos lá. O Carlos Mestre falou que ele é o João evangelista. É o João do Evangelho. Mas tem gente que não concordou com o Carlos Mestre. Falou que é um outro João. Bom, então a gente não tem muita certeza que João que é. Mas uma certeza nós temos. Ele é o companheiro das comunidades. Ele está junto, ele está ali, ele está no meio da comunidade. Ele não é o Deus acima de tudo. Ele não é o chefe. Ele está junto na caminhada. Ele acaba de falar aqui, olha lá. Eu sou companheiro de vocês na tribulação, na realeza e na perseverança. E por isso eu estava preso, mas não estou mais. Eu estava preso. Mas Deus me tirou de lá, me arrebatou. Ele fala aqui, olha lá. Olha lá. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Versículo 10. No dia do Senhor, eu fui tomado pelo Espírito. Eu ouvi uma voz atrás de mim, uma voz forte como trombeta, que dizia, escreva tudo que você está vendo. Ele foi arrebatado de lá da ilha de Pátimos e voltou para ficar no meio das comunidades. Claro que o Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Nós já conversamos, eu gravei gravei um vídeo de 3 minutos para chamar vocês para o curso, expliquei um pouquinho sobre os símbolos, vocês chegaram a ver, né? O que é símbolo, né? E para que serve o símbolo? Pessoal, o símbolo não é muito para que serve o símbolo? O que vai falar o símbolo? É mais do que ele representa. Eu vou contar uma historinha para vocês, ver se você vai me entender aqui. Eu estava fazendo uma missão numa comunidade lá no Nordeste. E a missão vai de sexta, ou melhor, de domingo a sábado. Começa domingo na igreja, aquela festa com bandeira,
Depois vai segunda até sexta, à noite, né, que a turma trabalha de dia, cada dia numa igreja, numa comunidade, vai andando para a rua, que é as coisas todas. Eu tive uma experiência maravilhosa, viu, Fred e Alice e todo mundo que estão me vendo. Um senhor carregava uma canga no pescoço, uma canga muito pesada, e ele não falava nada, ele chorava. Ele andava na procissão de canga, ele chorava. Quando chegou na sexta-feira, caladinho, não respondia nada, perguntava, não respondia. Chegou na sexta-feira, a gente faz uma fogueira e vamos queimar os pecados. Cada um escreve uma coisa, papel, joga lá. Qual foi a surpresa? Nesse dia, ele tirou a canga do pescoço, quebrou ela com o pé em pedaço e jogou na fogueira. Ele diz, essa canga representa, eu era escravo do fazendeiro do qual eu trabalhava. Esse é lá no Nordeste. Eu trabalhava noite e dia, eu e minha mulher e minha família. Chegava no fim do mês, né, ficava devendo. Mas quando eu entrei na comunidade, essas irmãs, as freiras que estavam coordenando, essas irmãs me ensinaram que Jesus não quer assim. E eu me libertei. E agora eu sou um homem livre. Eu tenho uma casinha para morar, eu tenho uma bicicleta para me andar. Eu aprendi que Deus não quer escravidão. Pessoal, esse é um gesto muito bonito, né? Muito bonito. O outro joelhou e começou a chorar. E começou a chorar e dizia assim, eu fui pistoleiro, mas não sou mais, porque eu aprendi aqui na comunidade com as irmãs que Deus não quer que mate ninguém. Aí, pessoal, para me encerrar sobre a simbologia, tem um amigo meu aqui em Itatiba, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, mas é muito meu amigo, mora no meu coração. Nós trabalhamos juntos durante quase 30 anos de metalúrgico. E um dia eu fui na igreja dele falar sobre as parábolas. E um rapaz que estava lá levantou correndo e pegou o microfone mesmo, dá licença, pegou o microfone assim e disse, eu quero falar. E ele pegava a gravata e falava assim, fala gravata. E colocava o microfone na gravata. Fala camisa, fala paletó, fala calça, fala sapato. E todo mundo ficou perplexo, e eu também, né? Depois de tudo isso, ele falou, pessoal, eu sempre fui um homem pobre. Eu vim aqui nessa igreja, eu vinha de camisa polo, quem está eu aqui hoje? Nunca ninguém deixou eu falar nada, nunca ninguém falou bom dia para mim. Agora que eu estou de gravata bonita, terno, chique, eu estou bem tratado nessa igreja. Aqui é um desfile de modas. Aí o pastor, ô irmão, dá licença aí, pegou o microfone e falou, pessoal, realmente aqui está a profecia, a simbologia. Então, pessoal, nessa terceira porta de entrada, o João se apresenta como companheiro, apresenta como companheiro, e ele é encarregado de escrever para 7 igrejas. As 7 igrejas que estão na Ásia Menor, e aqui tem o nome dela, e é o tema do nosso próximo encontro, tá? Que vai começar em 7 de outubro, né? Vamos entrar nas cartas agora, né? Aí aqui, pessoal, do versículo 12 até o 16, vai aparecer uma grande simbologia. E aqui vai aparecer a primeira visão de João. E essa primeira visão veio lá do Antigo Testamento. Veio lá do profeta Isaías, o capítulo 42, versículo 6. O profeta Isaías vai dizer assim, olha, Jesus é a luz do mundo e as comunidades devem ser a luz do mundo. Então, ele vai falar isso aqui. Então, ele vai dizer aqui, ó lá, então eu voltei-me para ver a voz que falava comigo. Eu estou lendo o versículo 12. Vi, então, 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros estava alguém semelhante a um filho do homem, vestido com tudo que trazia no peito. Ó, todos esses versículos aqui, até o 16, Camarani leu para nós, ele descreve tudo isso aqui para dizer quem que é Jesus.
Olha, o que ele viu? Ele viu a luz. Ó, essas 7 igrejas é luz. Vamos voltar para o homem da canga? A comunidade foi luz. Ele saiu da escravidão do patrão, né? Por causa da luz que ele aprendeu. Ele saiu da escravidão. O pistoleiro saiu da escravidão de ser pistoleiro porque ele conheceu Jesus. Então, pessoal, o meu amigo aqui da Assembleia de Deus, que cortou a gravata, depois, pessoal, ele pegou a tesoura e cortou. Diz assim, Deus não quer essas coisas. Quer dizer, ele viu Deus, que o pessoal queria... É legal a gente andar bem bonitinho, né? Que nem eu, assim, bem arrumado, tem que ser assim mesmo, aí, ó, tá vendo? Então, mas não é a roupa que faz a pessoa. E quando ele fala que eles são a luz do mundo, ele está dizendo aqui que as comunidades, através de Jesus, é a luz do mundo. Quantas pessoas se libertam e vai ser a luz do mundo? É igual o japonês, né, Edu? O Japão, aí eu te amo, viu, Japão? Esse Japão que ele me ensinou de coisas bonitas, Alice, e o Japão, vou falar com você, me ensinou. Ele falou assim, a cultura dele é budista, ou é Seixinoe, coisa assim, né, Eduardo? Depois você fala aí, tá? Mas a mãe dele falou, quando você vai ser católico, vê se você segue direito, hein? Tá? Quer dizer, a mãe dele ensinou, já que você vai ser católico, siga direito, então. Não seja católico de meia tigela, como diz o outro. Bom, olha, pessoal, que bonito, olha lá. Era como chama de fogo, e seus pés eram como bronze. Tudo isso aqui é Jesus. Ó. Sua voz era como barulho de águas torrenciais. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol mais brilhante. Ah, que beleza, pessoal. Olha, tudo isso, não pode falar, é Jesus. Então ele usava a simbologia. Cabelo branco, palma na mão, os seus pés eram como bronze, e assim por diante. Então, símbolo significa aquilo que nos une. Eu já coloquei lá no vídeo, né? Une. Simbólico nos une. Diabólico nos separa. Então, a importância do simbólico e do diabólico. Quando eu digo assim, ó, a água é vida, aí você fala, aí é vida para você? Então é vida para mim. Então, ajuntou nós. A vela, quem representa a vela para você? Representa a luz de Jesus. Então, tá vendo? Luz para você? Luz para mim. Então, está nos unindo. Então, a importância da gente entender isso aí. Mas quando eu ouvi, eu caí em seus pés como morto. E como ele colocou a mão direita sobre mim. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. O vivente. Estive morto, mas estou vivo para sempre. E tenho a chave da morte e da morada dos mortos. O versículo 17 e 18. Pessoal, aqui vai aparecer de novo o Isaías. Quando Isaías conheceu Deus, capítulo 6 de Isaías, versículo 5, diz que ele estava lá no templo, né? E quando ele viu aquela beleza da celebração do templo, os batentes tremendo, ele viu um anjo. E ele começou a tremer e gelou tudo. Quem sou eu? Eu sou um homem infiel. Eu sou um homem de lábios infiel. E moro no meio de gente infiel. E trabalho com eles. Por quê? Você sabe que o Isaías, ele era o profeta da corte, né? É igual hoje, né? Tem sacerdote aí apoiando os poderosos. Profeta apoiando os poderosos que estão roubando. Por quê? Dando a bênção lá para esse pessoal. Então, mesma coisa daquela época. Isaías trabalhava no meio deles lá. Mas nessa hora, Isaías 6, ele se converteu e ele passou para o lado dos pobres. Foi que nem Moisés, né? Moisés, quando ele conheceu o outro lado da moeda, o que aconteceu?
Ele matou um egípcio, né? E o faraó queria matar ele. E ele teve que fugir pelo deserto e foi parar na terra de Madiã. Então, 6:5. Isso aí, pessoal, esse medo, sabe o que representa? As comunidades estavam morrendo de medo do Império Romano. Por quê? O Império matava quem seguia Jesus. Matava quem seguia Jesus. Então, eles tinham um grande medo. É que nem agora. Tem gente aí que não sai nem na rua, nem para cuspir, como diz o mineiro, né? Por quê? Porque está morrendo de medo de tudo. E vai fazer o quê? Nós temos que tomar cuidado, mas o medo não pode nos paralisar, né? Então, eles estavam no escuro, as comunidades, e eles não sabiam que eles eram luz. Alguém precisava despertá-lo e animá-la. Ora, esse é o objetivo inaugural de Jesus, é fazer com que as comunidades sintam a mão de Jesus no ombro, que nem o homem da canga, que nem o meu amigo que cortou a gravata, o amigo que cortou a gravata, que nem o pistoleiro lá. Então, isso aqui é a mensagem principal do livro do Apocalipse, que nós estamos, então, na terceira porta de entrada. Pessoal, só faltou um parente aqui que eu estava esquecendo. Quando eu estava falando do João, se você ler a primeira carta de João, tem a primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Apocalipse de João. Tem muita coisa em comum. Por isso que alguém diz assim, pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo. Não tem problema nenhum. Com certeza pode ser o mesmo aqui. E o versículo 20, ele fala assim, versículo 19. Então escreva o que você viu, tanto as coisas presentes como as coisas que vão acontecer depois dela. Eis aqui o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão e dos 7 candelabros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 comunidades, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pessoal, para nós ir encerrando aqui, essa primeira parte. Depois nós tomamos um cafezinho, né? E depois nós volta com o diálogo, né? Olha, 7 igrejas, elas são a luz. Ele está no texto aqui, ó. Aí eu estou lendo aquela 7 igrejas que você viu, são os 7 candelabros. São 7 estrelas, são 7 anjos. E lá, nas cartas, a carta é capítulo 2 e 3, né, do Apocalipse. Lá todas as cartas começam assim. João escreve ao anjo da comunidade de Éfeso. João escreve ao anjo da comunidade de Esmirna, e assim vai. Quem que é esses anjos, pessoal? Quem que é o anjo, então? Os anjos da comunidade são aquelas pessoas, homem ou mulher, são aqueles e aquelas que estão cuidando da comunidade. Então, o 17 e 18 é um resumo, né, de toda a mensagem central do Apocalipse. Ele quer falar aqui, a importância de tudo isso aqui. Então, aqui é a primeira visão. João viu as comunidades como luz, e nós também, hoje, vemos as nossas comunidades como luz, e nós devemos ser luz. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 até o 16, vai dizer assim: vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Ele não pergunta, você quer ser sal? Não. Ele fala, vocês são, porque é no plural, né? Vocês são, ou vocês é a luz do mundo. Então ele não fala assim, você quer ser luz? Você quer ser sal? Não, você é. Mas você é luz e sal não porque você quer ser. Você é luz e sal pelo que você faz.
Aí alguém vê o Fred, a Marani, o japonês, a Alice, outra. Nossa, ó, você que é da igreja, aí você não podia explicar para mim como é que resolve isso aí? Quantas e quantas pessoas perguntam para mim aqui, ó, o senhor que é da igreja mesmo? O senhor não sabe explicar isso para mim? Eu não sei tudo também não, para saber alguma coisinha, né? Então, quer dizer, você não é luz porque você quer, você é luz pelo que você faz. Tudo bem, então, Fred, vamos dar uma paradinha? Fred, Vamos lá, tem alguma então. palavra aí? Não, não. Eu só fiquei. Coloquei uma gravata bonita para a aula hoje. Você me fala esse negócio da Ah, gravata. deixa eu ver. A Deixa eu gravata. deixar você grandão para me ver aqui. Ai, agora eu deixei você grandão. Olha que gravata bonita, cara. Nossa, você é bonito de qualquer Eu vou jeito, tá? cortar. Sem gravata ou com gravata, você é bonito mesmo. Um intervalinho de 7 minutos, né? 7 minutos. Até 8h30. Até Tá já. bom? Beleza, então. Até daqui a pouco. Toma uma aguinha.
Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltou, professor Afonso. Peraí. 7 minutos. Entendeu? Não. Eu tô vendo ele não tá vendo mais. Eu tá vendo eu sim, vem a quadrar, melhor de barrigudo aqui, por favor. Tá vendo, rapaz? Você vai começar a música grave, eu Vou contar mesmo. Moça grave. não vai ajudando. Cadê a parecida? Aí, né? Eu tô vendo no caminho, assim, vai Não, ver. mas aí você vai estar. Bom, aí leva, Lembra a professora Afonso? aí tá vendo eu? Sim. Aí eu tô vendo a cabeça. O gordinho já tá se escutando alguma coisa. Vamos aparecer? Bora lá? Vai, à vontade. Vamos lá?
Tá todo mundo ouvindo? Tá ouvindo, Alice? Tá? Beleza. Fred? Ouvindo sim. Sim, sim, vamos lá. Segunda parte. Uau. O som tá bom? O som tá ótimo. Então tá. A imagem também, o som tá muito bonito hoje. Então tá bom. Então vamos lá. Quem que quer falar? Quem quer falar, abre o microfone, dá um sinal para o Fred, abre o microfone, vamos partilhar perguntas, colocações, vamos abrir o diálogo, um por vez. A Marli Guerra, ela tem uma dúvida sobre o que o senhor disse sobre se o João ser João. Por ser o mais jovem, aquele que estava aos pés da cruz com Maria, não seria ele? Os outros não seriam muito idosos para serem eles? Perguntou a Marli Guerra, às 8h20. Pessoal, então tem razão. Porque quando se fala assim, o discípulo amado, a gente está na nossa cabeça o João. Agora, não diz a Bíblia que o discípulo amado é o João, mas pode ser. O Carlos Mester, ele fez uma reflexão, escreveu até um livro sobre esse assunto, sobre o seguinte, se você vê, vamos voltar aqui na nossa reflexão, se você vê que quando Jesus estava na cruz, cadê os apóstolos? Cadê os discípulos? Correram todos. Lá em Marcos, capítulo 14, 50, diz que todos correram. Agora, nem todos. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo de 25 a 27, então, relata lá, 3 Marias estavam lá. Maria de Cleofas, a Maria, a mãe de Jesus, e a Maria Madalena. E o discípulo que Jesus amava. Pessoal, Jesus ama todo mundo. É que nem eu que também, eu tenho 3 filhos. Agora tem mais uma, né, que é a Alice também. Então, eu amo todo mundo, mas eles falam que eu amo mais a Luciana. É uma maneira de falar, você ama só a Luciana, pai, você gosta mais dela. Mas não sei por que se eu trato todo mundo igual. Então, na Bíblia, tem lá que o discípulo que Jesus amava, aí está escrito literalmente, é o Lázaro. Está lá, capítulo 11 de João. Agora, lá em Marcos 10, conta uma historinha, Marcos 10, 46 ao 56, o discípulo Bartimeu, o cego Bartimeu, Jesus atravessando Jericó, e aquela multidão em volta dele, e lá estava um cego caído lá na beira da estrada. Pessoal, cego naquela época não tinha, hoje em dia nós temos uma previdência social, ganha pelo menos um salário mínimo, porque tempo não tinha nada. E o cego ali, quem era cego e não andava, tinha defeito físico, era mendigo na época de Jesus. E o cego gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Fica quieto, vê que Jesus está passando, cala a boca. Ele que estava mais alto, Jesus, tenha compaixão de mim. É o grito do pobre, do lascado. E Jesus escutou o grito, parou. Olha que bonito, olha a cena, Jesus parou e falou, chama o cego. Eles chamaram, e o cego veio. E Jesus perguntou, o que você quer de mim? Ele falou assim, Senhor, eu quero ver de novo. Jesus falou, a sua fé te salvou. Você vai ver. Antes dele chegar até Jesus, ele jogou o manto. Ele jogou o manto. Olha aqui a cena. Pessoal, o manto é o único lençol que o morador de rua tinha para se enrolar com frio. Ali se sabe, e mais que alguém que foi para lá, que lá no deserto de noite é 0 grau. E de dia 40 graus, 35, 40, 50. E ele jogou o manto. Pessoal, sabe por que ele jogou o manto? Porque agora não precisa mais de manto. Agora ele tem Jesus. E ele tendo Jesus, sabe o que ele tem? Comunidade.
E ele tendo comunidade, ele tem comida, tem casa, tem tudo. Aí o texto termina assim: nunca mais ele abandonou Jesus. Foi o único. Ele seguiu Jesus pelo caminho até o fim. O fim, Jesus estava na cruz, ele estava lá. É o Bartimeu. Agora, você sabe o que significa a palavra Bartimeu? Não é nome de gente. Bar, a palavra bar, significa filho. Timeu significa honrado. Filho honrado, aquele que honrou o pai até o fim. Então, a moça que perguntou aí tem razão. Tem razão. Aquele que estava lá até o fim é o discípulo amado. Porque ele amou Jesus até o fim. Não que Jesus deixou de amar os outros. Tanto que depois da ressurreição, ele chamou todo mundo de volta e começou de novo. Olha que bonito. Então, Bartimeu, filho honrado, honrou Jesus até o fim. Ele pode ser esse João? Com certeza, pode ser. Nós não temos prova, porque na Bíblia não tem prova de nada. Tudo que nós aprende é por livro. Nós não estava lá naquela época. Mas é uma possibilidade. Muito bem. Quem mais? A Silvânia também perguntou, às 20h25, e queria que o senhor comentasse ou corrigisse ela sobre uma posição que ela tem sobre a simbologia. Ela diz o seguinte: em se tratando de simbologia, cabelo e vestes brancas significam pureza, aquele que alvejou, que purificou. O cinto na cintura quer dizer serviço, colocar-se a serviço. E o cinto de ouro quer dizer a realeza, o rei, o filho de Deus. Quer saber se o senhor concorda ou não? Falou tudo. Falou tudo. Olha que bacana o trabalho em mutirão, hein? Silvânia, parabéns. A Silvânia é de Monte Sião e ela é assessora da comunidade do Mococa, né? Mocoquinha. Eu já fui lá um dia com ela e eu fui lá falar na comunidade que ela trabalha. E todo mundo diz, tudo que nós aprendemos aqui foi com essa moça aí. Parabéns, viu, Silvânia? Deus é uma filha também que eu tenho lá em Monte Sião. Eu tenho muitas filhas, sabe? E eu tenho mais de 500. Mas, olha, essa aí é uma, tá? Um beijo para você. Colocou tudo. Mais alguém? Nenhuma pergunta colocada aqui no bate-papo. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, alguma pergunta, por favor, a gente só abrir o microfone e falar, vamos participar. Pode colocar, pessoal. Se alguém tiver alguma coisa para colocar, pode colocar. Nada mais? Entendeu tudo? Então tá bom. Semana retrasada estava todo mundo tagarela, professor. Todo mundo cantando. Hoje tem 42. Pode falar, meu irmão. E meus irmãos. Ninguém mais? Olá, Ninguém mais? Oi? Olá, companheiro. Ô, Alessandro, fala aí. Ajuda aí, cara. Rapaz, parece que o pessoal hoje não estão querendo perguntar muito? Então, pergunta você ou fala você, então? Então, Afonso, eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, Nada de pergunta difícil, hein? Nada de pergunta difícil, hein? Não é difícil, não. Não é difícil, mas para falar. Mas antes de fazer a pergunta, gostaria de deixar uma parte também. Um abraço a todos aí, os colegas de curso, ao senhor também. E como nós já vimos lá na primeira aula que o senhor deu a introdução sobre o Apocalipse, e quando o senhor estava fazendo as colocações, eu estava, a mente da gente vai longe nas observações.
Hum. O livro do Apocalipse, nós tínhamos uma noção, eu também foi passado para mim quando adolescente, criança, que o livro do Apocalipse era um livro temeroso, era um livro que não deveríamos ler. Olha para você ver que absurdo, né? Uma Certo, catequista ensinou isso para mim, para nós, né? Para o grupo certo. de catequizandos. E que nós não poderíamos ler o livro porque é um livro que fala do fim do mundo, né? Perigoso a gente ler. É, E hoje nós vemos que não é nada daquilo, não é nada do que o que isso aparentemente apresenta, né? Nós sabemos que é um certo, livro da esperança, como já foi dito, é um livro que nos traz motivação, um livro que nos traz luz. É um livro que fala de simbologia, sim, porque, como já foi dito, a comunidade entendia a mensagem do seu líder, né? E enquanto a sociedade, o poder político, civil e tudo mais, não entendiam essa linguagem, mas sim a comunidade entendia. Esse é o verdadeiro sentido do Apocalipse para nós. E em certo. tempos, né, lá quando o Apocalipse foi escrito, a comunidade estava vivendo num exílio, né, na Ásia Menor, e com uma série de incertezas, de obscuridades, né? E nós, hoje, estamos vivendo um momento também de incertezas, de obscuridades, de dúvidas, de medos, né? E ler o livro do Apocalipse hoje é mais do que importante, mais do que atualizar essa mensagem que traz luz, que traz esperança. Isso. Agora, a pergunta minha é a seguinte: fala um pouquinho, já que o senhor falou dos símbolos, e quando, não sei se já foi falado, porque a minha internet caiu um pouquinho aqui, eu perdi uma parte. Hum. Não sei se o senhor chegou a falar dos símbolos de que o sol ia baixar, as estrelas iam cair e tudo mais. Nós sabemos que não, mas eu gostaria que o senhor colocasse um pouquinho a respeito desses dois símbolos. Ah, tá. Bom, obrigado. Obrigado, Alessandro, nosso irmão lá de Cambuí, Minas Gerais. É ativo e dá muito trabalho também. Aluno bom dá trabalho, viu? Os professores falam, aluno bom dá trabalho, porque pergunta. É muito bom fazer isso. Aluno bom é assim mesmo. Aquele que não está nem aí é porque não quer aprender. Bom, a linguagem dos símbolos, o valor tanto não está naquilo que ele é dito, é, naquilo que ele é dito, mas muito mais naquilo que ele é sugerido, né? Então, o símbolo sempre sugere. Você chegou a escutar a história da canga, Alessandro, na hora que eu estava falando, a história da canga? Tá, tá. Chegou a ouvir a história da canga? Tá. Então, a história da canga é uma coisa. Então, a linguagem dos símbolos é a linguagem profética, né? Tudo na vida fala de símbolo. Ó, eu pendurei a chuteira, vai chover na minha horta, colocar minhoca na minha cabeça, vou entrar pelo cano. Então, a linguagem do símbolo, ela significa uma linguagem de poesia, uma linguagem mística, uma linguagem de contemplação, da celebração, do amor. Então, sempre é bom a gente ler o livro do Apocalipse, é como se a gente estivesse numa celebração na comunidade. Às vezes alguém vai na missa, fala, nossa, mas essa missa foi tão gostosa. Ih, mas essa missa foi bem devagar. Mas a missa não é tudo igual? Por que tem uma missa mais gostosa e outra menos gostosa? Ah, sabe por quê? É igual feijão e arroz. Ó, feijão, arroz, bife. Bife, arroz e feijão. Feijão. Peraí. Vamos colocar também um temperinho melhor lá de alho ou de cebola. Então, isso aqui que é importante. Quer dizer, a importância está
no tempero. Quem vai dar o tempero para aquilo ali? Agora, para a gente entender essa linguagem, as estrelas caem do céu, vai aparecer aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 6, me parece, me fala em memória agora, é o capítulo 6, versículo 12. Os poderosos, quando eu falo poderosos, são aqueles que colocam Deus acima de tudo. E no livro do Apocalipse, aqui, inclusive que estamos estudando hoje aqui, quando ele fala aqui o dia do Senhor, né? Falando do dia do Senhor, ele está falando, é aquele Senhor lá do Êxodo, aquele Senhor que ele viu o quê? O sofrimento do meu povo. Êxodo 3:7, sofrimento do meu povo. Ele ouviu os seus gritos e ele conhece o seu sofrimento. Por isso ele desceu, né? Ele desceu. Por isso ele liberta. Por isso ele eleva e por isso ele envia. 7. Tem 7 elementos lá, no Êxodo 3, de 7 a 10, falando de um Deus que está no nosso meio. É o Deus que era, que é e que vem. Então, quando ele fala que as estrelas vão cair do céu, que o sol vai escurecer, que vai ter trombada e tudo isso, significa momentos difíceis. Momentos de grande dificuldade. Vamos dar um exemplo aqui, todo mundo já sabe disso. O que aconteceu no ano 70? No ano 70 aconteceu a destruição de Jerusalém pelos romanos e também a destruição do templo. Os 2 maiores pilares do judaísmo foram destruídos. O templo e Jerusalém, cidade santa. O Apocalipse vai retomar aqui que a cidade santa vai descer do céu agora. Por quê? Depois de toda essa matança, nós que fomos lá para o Egito, Israel, nós passamos lá nas ruínas de Massada. Eu chorei muito lá, viu? Chorei muito. Quando eu vi a última resistência dos judeus perante o Império Romano, uma tristeza muito grande. Olha, eles resistiram 3 anos em cima de uma montanha, deserto, e eles não morreram de fome nem de sede. Quando os romanos construíram a rampa para chegar até lá, levou 3 anos, porque eles não conseguiam chegar lá. Porque eles colocavam a escada, os judeus chutavam a escada. O romano não conseguia subir, construiu a rampa. E sabe quem construiu a rampa? Os próprios judeus que estavam escravizados, por aqueles que aceitaram a escravidão. E o que aconteceu? Quando os romanos chegaram lá, eles estavam todos mortos. 963 pessoas. E lá tinha comida, lá tinha água, lá tinha tâmara. A Alice estava lá, ela escutou essa história lá. Isso foi no ano 73 depois de Cristo. Isso aí é as estrelas cair do céu. É o sol escurecer. Está lá em Marcos, capítulo 13. Lá no Marcos, capítulo 13, versículo 21 e 22, vai falar dessa grande desgraça que eles estão passando. Mas vai dizer assim, o Fred está colocando aí para vocês. Vai ser, até eu vou pegar aqui, se vocês me dão licença, um minutinho, porque vale a pena a gente retomar isso aqui. Olha, já vi aqui no capítulo 9 já. Eu vou ler aqui para vocês. O capítulo 13 diz assim, o versículo 14, Marcos 13. Quando vocês virem a abominação da desolação colocada onde não deveria estar, que o leitor entenda, os que estiverem na Judéia, fujam para a montanha. Pessoal, olha, abominação da desolação. Sabe o que os romanos fizeram? Mataram os judeus e colocaram a estátua do imperador lá. Abominação contra Deus. Calamidade detestável é as estrelas cair do céu. E daí eu vou chegar lá no versículo que eu coloquei para vocês, que diz assim, versículo 20. Se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma vida salvaria.
Mas por causa disso que ele escolheu, Deus abriu o Espírito. Olha lá. Alguém está com o microfone aberto aí, por favor? Fecha um pouquinho, por favor. Obrigado. Ó, vou retomar aqui. Ó, versículo 20. Se o Senhor não abreviasse esses dias, vida nenhuma salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou. Quer dizer, quem era eleito de Deus não morreu. Não morreu. Então, houve sobrevivente. E continuou, então, a história. Obrigado, viu, Alessandro? Então, seria isso aí. Mais alguém? A Silvânia gostaria de fazer mais uma pergunta. Então, é só abrir seu microfone, dona Silvânia. Obrigado. Terezinha, quer falar? Fala. Abriu meu microfone? Eu ou você, Santana? Pode falar. Aí eu não sei, o Fred falou Silvânia, aí eu desligo. Professor, Pois não. pode falar um pouco da palavra êxtase? A palavra êxtase. Ah, tá. Posso. Fecha o microfone, por favor. Não, ela entra ruído. Êxtase significa aquele momento que você está em paz, que você está como transpassado, certo? Ele fala que entrou em êxtase, né? Como transpassado. Ó, ele diz lá que Deus tirou ele da ilha de Pátmos e levou para lá. Então, êxtase é mais ou menos isso, sabe? Não é mais ou menos, é isso mesmo. É você estar relaxado. Quem faz muitos isso são os orientais. Coloca a mão assim, ó, e cita a sua respiração, todo mundo em silêncio, vamos contemplar, vamos sentir Deus. Isso aí é êxtase, tá bom? Mais alguém? Professor, é uma entrega total? Oi? É uma entrega total. Isso, uma entrega total, isso mesmo, correto. Você se entrega total ao Espírito, sabe? Até é gostoso, viu? Só que a gente tem que... sabe o que é êxtase? É muito fácil. Eu lembro quando Jesus subiu na montanha e transfigurou? É lá. É lá, foi isso aí. Então, o Pedro até queria ficar lá. Falou, Senhor, vamos montar uma barraca para cada um aqui, né? Jesus falou, não, nós vamos ter que voltar. O nosso lugar é lá no meio da comunidade. Mais alguém, crianças? Mais ninguém? Vamos adiante. Professor. O professor. Silvânia? Isso. Por favor. Rapidinho. Os pés de bronze de Jesus, né, nessa questão da simbologia, significaria pés firmes no chão, pés fincados na caminhada? Parabéns, é isso mesmo. É porque tem muita gente que fica voando, né? Sim. E João, quando ele fala caiu como morto, voltamos lá em Gênesis, não, em Êxodo, Moisés, é a mesma situação que eu viva, né? Estou nessa matéria, nesse corpo aqui na Terra, viva. Eu não tenho essa capacidade de ver Deus frente a frente e continuar vivo. É o mesmo contexto lá de Moisés, da montanha? Com certeza. Porque Moisés, lá no versículo 6, ele tampou o rosto, né? Porque segundo os israelitas, até hoje, a gente não pode olhar para Deus e nem chamar Deus de Yahvé. O nome é tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado, que eles mudaram o nome. Vão chamar de Senhor, vão chamar de Pai, vão chamar de Papaizinho, vão chamar de Adonai, mas mesmo Yahvé. Yahvé não pode falar, porque tão sagrado não pode falar e nem pode olhar. Mas Moisés olhou, né? Aí chegou no final, quem sabe eu vou morrer? Fechou o rosto. Significa isso mesmo. É o dia do Senhor. Obrigado. Pessoal,
Se não tiver mais pergunta nem colocação, nós podemos ir fechando, né? A hora está chegando, já são quase 9 horas. Fale. O Benê vai falar. Pois não. Beleza, seja bem-vindo, meus queridos de Itapeva. Estamos aqui, eu e a Emília Itapeva. E, então, veja bem, a gente está entendendo bem a sua explicação sobre o Apocalipse, né, que é um livro que a gente nem tinha não tinha muita curiosidade, porque achava muito difícil, né, a leitura, né? Agora vem, como diz, essa revelação para nós aqui, né, que é uma luz realmente para a gente entender o Apocalipse. E o seguinte, e hoje, Afonso, Jesus está sendo revelado? É uma pergunta que eu faço, né? Ou ele está sendo escondido, né? O verdadeiro Jesus, pelas comunidades, por todos nós, né? E porque a gente vê que tem pessoas assim do mundo todo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Que querem mostrar um Jesus que não é o verdadeiro Jesus, né? E então porque essa tendência, né, de esconder Jesus, né, esconder a verdade, né? É isso, Afonso. Obrigado. Boa noite para todos. Olha, exatamente. Quando alguém fica criticando teologia da libertação, quando alguém fica criticando o Jesus histórico, que não é para falar, é para esconder a verdade sobre Jesus. Mas espera aí, se Jesus só trouxe boa notícia, por que ele foi para a cruz? Então, realmente, pessoal, Jesus está sendo muito escondido agora. Porque não interessa de jeito nenhum. Interessa, então, nós ensinar um outro Jesus diferente, não o Jesus da Bíblia. O Jesus que está na Bíblia também, mas só o lado espiritual, o lado do amor, do carinho, da cura, tudo isso aí é importante. Mas esquece do Jesus que pisou, que a Silvânia falou, pé de bronze, pisou no barro. Aí, pessoal, é isso aí. Pessoal, eu só queria agora, que o Benê puxou essa história aí, eu queria contar uma historinha rapidinha, porque ele não pode ficar para o próximo encontro. Rapidinho. Ela é comprida. No próximo encontro eu conto melhor. Dona Maria, ela morava lá em Minas. E ela chegou em São Paulo e ela queria trabalhar na loja. E ela fez vários testes, não passou, porque ela não sabia bem o português, nem a aritmética, ela foi trabalhar de faxineira. E ela foi morar numa favela do Jaguaré, num 2 cômodos, lá com um casal que tinha 3 filhos. Bom, e ela percebeu que na cidade grande ninguém olhava na cara dela, ninguém conhecia ela. E ela era muito católica, participava da igreja de Santa Luzia, da celebração da palavra. Aí, chegou um dia, ela foi procurar saber lá na favela, onde que é a igreja aqui, pessoal? A igreja está a 3 quilômetros daqui. E ela foi na igreja. Chegou na igreja e entrou. A madame, aqueles doutores, ninguém olhou na cara dela, o padre estava lá no fundo da igreja, falou um sermão, ela não entendeu nada, e ninguém olhou na cara dela, aí ela saiu muito triste, foi embora, não entendeu nada que o padre falou. Um dia, ela pegando ônibus no centro de São Paulo, sentou de a par com uma mulher que morava na favela e contou a história dela. A mulher falou, se você quiser conhecer a minha igreja, a igreja Deus é Amor, lá na favela. E ela foi na igreja. Chegou na favela, o coral cantou para ela, recebeu ela de mãos abertas, o pastor colocou um mapa lá na hora de explicar aonde que Jesus passou. Pela primeira vez, ela viu lá na favela, lá na igreja do pastor, que aonde era Israel, aonde era Judéia, aonde era Tiberiades, Nazaré, onde Jesus nasceu. E ela entendeu direitinho, e agradaram ela. Quando chegou no final da celebração, todo mundo reuniu em volta dela. E diz, vai ter um café aqui. Todo mundo tomou café da manhã junto. Mas o pastor morava na favela. O pastor morava lá. E a igreja era na favela. E a Maria começou a participar dessa igreja lá. Ela não se preocupou muito, que o pai dela falava que protestante não presta, que eles não têm imagem. Ela não se preocupou com imagem, com nada. Ela se preocupou que agora alguém conhecia ela. Agora alguém amava ela. E até se propuseram para ela
um barraco para ela morar, porque lá onde ela estava morando não cabia todo mundo. E Maria está feliz naquela igreja lá, de Deus é amor. E ela vota até para quem o pastor manda ela votar, porque ela acredita que o pastor quer o bem da cidade, quer o bem do Estado, quer o bem do Brasil. Pessoal, por que eu contei essa história aí? Isso fica para vocês pensar. Eu recebi uma pergunta uma vez, em São Paulo, para me encerrar. A Igreja Católica Apostólica Romana, através da CNBB, fez a opção preferencial pelos pobres. Eu estava numa favela, e o padre perguntou para mim, Afonso, a Igreja Católica fez a opção preferencial pelos pobres, mas os pobres fizeram a opção preferencial pela Igreja Evangélica. Por quê? A resposta fica no próximo encontro, tá bom? História da Dona Maria. Pessoal, então um abraço a todos vocês, que agora a hora já estourou, já está todo mundo querendo jantar, né? Então, o nosso próximo encontro, então, é dia 7 de outubro. Então, ó, professora, a Fabiana queria fazer uma pergunta. Quem? A Fabiana. Adriana, é mesmo, fala aí, Adriana. Fabiana. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fabiana. Eu só quero Fabiana, agradecer. Vai lá, Fabiana. Eu quero agradecer a acolhida de vocês. Eu amei essa noite. Eu acho que nós tínhamos que ficar todos os dias num encontro desse. Eu estava viajando aqui, anotando na minha Bíblia. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigada, Lélia, também, que me convidou. Muito obrigada a todos. Fica com a gente aí. Faz propaganda aí, tá? Vou fazer. Agora, no próximo encontro, olha, vamos passar agora. Hoje é dia 16, então dia 23 não tem, porque é a quarta-feira. Dia 30 não tem, porque é a quinta. O nós é a primeira e a terceira. Então, a primeira e a terceira é dia 7 e dia 21 de outubro. E eu vou já escrever o texto para vocês, das comunidades, uma introdução às comunidades, e nós já vamos começar na comunidade de Éfeso, no próximo encontro. Quero agradecer a todo mundo que partilhou com nós. E a Adriana chegou para ir fazer a oração final para nós? Chegou, Adriana? Fred, a Adriana está por aí? Alô? A Adriana está por aí fazer a oração final para nós? Eu acho que o Fred saiu, né? O Fabiana, está me escutando? Está me escutando? Estou ouvindo. Está ouvindo? Então, acho que o Fred saiu. Ele está dizendo que a internet dele está ruim, ele escreveu. Pessoal, a Adriana chegou? Então, vamos. Fabiana, quer fazer a oração final para nós? Não. Então, eu vou chamar, então, a Emília. Emília, faz a oração final para nós, fazer um favor? Emília, oração final. Faço sim, Afonso. Por favor, então. Obrigado. Então, eu vou pedir também essa oração para que Deus dê força e proteja o padre Júlio Lancelotti, que está em São Paulo. Ele faz trabalho com o pessoal usuário de droga e está sendo perseguido por um deputado que quer matá-lo. Então, eu estou pedindo a Deus por ele também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A nós seja a vossa vontade, assim seja feita como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Nós estivemos aqui e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigado a todos e a todas que participaram. Toda uma boa noite. E a gente se encontra no próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe.